Olha, a gente já percebeu que o frio chegou, temperaturas mais baixas, inclusive aqui em Santa Catarina, chegou a nevar. E a gente vai falar sobre um alerta da Defesa Civil em relação a uma tempestade que está se falando, que está se aproximando aqui da região sul e muita gente acaba ficando preocupada com isso, né? Tá aqui comigo por videochamada Rosnei da Silveira, ele que é o responsável por coordenar a Defesa Civil aqui na região carbonífera. Rosinei, falando sobre esse alerta, né? A gente sabe que o frio já chegou, a temperatura já está bem mais baixa, a gente já sentiu nessa terça-feira, mas em relação a esse vento forte aí das próximas horas também, tem com que o pessoal se preocupar? Vai ser uma tempestade? Quais são as informações que podem ser passadas para a gente agora? Boa tarde, Brunão. Boa tarde a todos. Sim, a gente está vivendo uma situação de triplo risco. Primeiro, essa condição atmosférica do frio intenso, em que nós vimos alertando toda a população através das defesas civis municipais e também a imprensa participando desses alertas. E na noite de hoje e o dia de amanhã vão se concentrar os piores dias mais frios, com sensação térmica aqui na nossa região carbonífera abaixo de zero. A temperatura vai oscilar mínima aí dos 4 a 8 graus, mas com o vento a sensação térmica passa a ser abaixo de zero. Por isso, a atenção que a gente já vem comunicando com prefeitos e coordenadores municipais para prepararem as suas equipes municipais e principalmente com assistência social, se preocupando com aquela população vulnerável, que são as populações em situação de rua, enfermos, crianças e também os idosos. E a gente pede um pouco de atenção, é claro, aos animais domésticos. Então, é essa condição de preparação que a gente precisa no momento. Ademais, uma outra situação de risco, colocada que vem do ciclone, que está em alto mar, que já está costeando o Rio Grande do Sul, que está ganhando força com relação a ventos e também nos efeitos da maré. A Marinha, com esse ganho de força, classificou o ciclone como uma tempestade subtropical e, como de praxe, como protocolo, ela recebeu, foi batizada e a Marinha batizou de Ioquecan. Ioquecan, é, Iaquecan, na linguagem tupi-guarani, na linguagem indígena, é que é som que vem dos céus. Então, esse vento ele vai soprar bastante forte. Hoje e amanhã a gente tem condições de risco para rede de energia elétrica, postes, também com relação a galhos de árvores, as próprias árvores, placas de propaganda e destelhamento de residências. Vão soprar ventos aí de 60 a 80 quilômetros por hora e algumas rajadas próximas a 100 até um pouco mais acima de 100 quilômetros por hora. Então é preciso também bastante atenção. Hoje a gente já fez uma reunião com grupos de respostas, né, em nível de estado das estruturas de comando, que foi Corpo de Bombeiros, Polícia, Assistência Social, Celeste e outras instituições parceiras das defesas civis nos municípios. E a gente já elevou nosso nível de preparação e pede também para a população tomar algumas providências, que é não ficar próximo de vidraças, não circular embaixo de rede elétrica, não ficar embaixo de árvores, e então tomar lugar seguro com relação a esses ventos que vão atingir as nossas cidades na região carbonífera, aqui no sul. E também temos o terceiro risco, que é o risco de maré, que essa tempestade, Iaquecã, está com bastante força no litoral, vai elevar o nível das marés e ocasionando, a partir de hoje, 3 da tarde, alguns alagamentos costeiros e até mesmo erosões costeiras. Então, nós já temos mapeado o Balneário Rincão, Imbituba, Grande Florianópolis e o Norte, com possibilidade de algumas ocorrências ligadas a esses alagamentos costeiros e erosões costeiras. Mais importantes, né, Rosinei? Como a gente até conversava aqui um pouquinho antes, porque sempre quando tem um alerta da Defesa Civil, o pessoal já fica com aquele alarde, né? E aí nessa questão da tempestade que foi classificada, ela ganhou um nome, Iaquecã, às vezes o pessoal pode confundir com ciclone, a gente ouviu até falar de furacão também, então acaba vindo muita informação falsa, mas é importante a gente falar sobre isso, que é uma tempestade, como o Rosinei passou todas as orientações, né? Buscar cuidar dos animais, não ficar perto de vidraças, porque é uma questão de vento forte também.
Ontem nós trouxemos essa informação aqui na RTV, por exemplo, aqui em Criciúma, assistência social, defesa civil, já está se programando para fazer um atendimento às pessoas em situação de rua, né, a moradores em situação de rua, e também para moradores em situações de vulnerabilidade social. Rosinei, isso segue para todas as outras cidades aqui da região carbonífera também, né? E como você bem falou, e a gente ouviu falar também a questão de Treviso. Eu falei sobre a questão da neve, alguns lugares aqui em Santa Catarina deu temperatura negativa, então frio muito forte, que acaba sendo até atípico, né, para esse mês de maio, né, que normalmente ainda tem aquele veranico de maio, mas esse ano, pelo visto, está diferente também. Em relação a Treviso, a gente ouviu falar, chegou a nevar, não chegou a nevar, como é que a Defesa Civil confirmou as informações, né? Teve registro realmente aqui na região ou não? O que nós temos de registros oficiais da neve dão conta de municípios da região serrana. Fugindo de lá, o que caiu foram chuvas congeladas. E a gente, aproveitando essa comunicação de chuvas congeladas, a gente pede muita atenção à população, porque como existe essa possibilidade de neve, muita gente quer viajar, subir a serra para poder assistir. É um fenômeno bonito, mas traz alguns problemas, como, por exemplo, junto com a chuva congelada, eles podem fazer o congelamento de pista e a população pode encontrar alguns trechos de estradas interditadas pela Polícia Militar Rodoviária. Caso aconteça congelamento de pista, a medida vai ser essa. Então, a gente pede muita atenção, acompanhar as notícias oficiais da Polícia Militar Rodoviária, das Defesas Civis, com relação a esse assunto, antes de tomar viagem pelas nossas estradas aqui do Sul até a Serra. E a gente chama atenção também à população, falando em notas oficiais, como a gente estava conversando, né? Essas forças de tempestades, elas vão sendo batizadas e vão sendo, de acordo com o protocolo, ganhando força e sendo qualificada. Então, para chegar até ser furacão, como muita gente já colocou, ainda falta muita coisa. A gente está vivendo, sim, uma derivação dos ciclones, que é uma tempestade subtropical que ganhou força, e ela é batizada de Iaquecã. Então, até chegar a ser furacão, a gente precisa ainda de uma série de outros fatores que não estão previstos. Repito, não estão previstos. Então, hoje, o que nós temos pelo Serviço de Meteorologia apontado para nós é, sim, essa possibilidade de ventos fortes, maré alta, temperatura baixa, juntando a temperatura com essa tempestade Iaquecã, uma tempestade subtropical. Então, a gente pede que a população acompanhe as redes oficiais da Defesa Civil e oficiais da imprensa, de serviço de meteorologia, que estão colocando à disposição toda essa série de informações. E com relação também, pessoal da educação, eu já fiz o contato com o colegiado de educação dos secretários municipais aqui da região carbonífera, coloquei que para a Defesa Civil não há uma observação, orientação para cancelamento de aulas. Conversei com a magnífica reitora, doutora Sereta, da Unesc. Ela já colocou, de acordo com o seu plano de contingência, de que não houve cancelamento de aula, e sim transformou as aulas presenciais para evitar com que alunos da região se movimentassem no frio e no vento, para aulas síncronas remotas. Síncronas remotas são aulas presenciais via vídeo, como essa entrevista que eu estou fazendo com você agora, Manuela. Então, portanto, não houve cancelamento de aulas e não há previsão para cancelamentos. O que uma instituição ou outra pode fazer é como o exemplo da nossa magnífica Sereta, que transformou lá na Unesc as aulas presenciais em remotas síncronas. Muito bom, informações importantes aqui falando sobre as aulas, e a gente fala, né, sempre acompanhe os canais oficiais da Defesa Civil, redes sociais, ou então os canais oficiais das instituições também. Rosinei, mais uma vez, muito obrigada por conversar com a gente aqui no Linha Verdade. Obrigado, Manuela, estamos sempre à disposição para conversar e dialogar com a população. Muito obrigado. Muito obrigada. Então, a gente conversou com Rosinei da Silveira, ele que é o coordenador da Defesa Civil aqui na região carbonífera, falando sobre essa tempestade que está prevista, né, vento forte, mas o pessoal pode ficar tranquilo, não é um furacão, como ele falou, passando aí as orientações básicas da Defesa Civil aqui da nossa região.